Gente, pessoal, agora eu quero falar de um dos notáveis detentos do presídio de Tremembé, que acabou deixando o presídio dos famosos. Eu me refiro, claro, ao ex-jogador Robinho. Onde é que ele está agora, hein? David de Tarso. Ele foi para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior aqui de São Paulo, e além da mudança, que foi solicitada aí pela defesa do Robinho, ele também entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para que o caráter hediondo da pena de estupro coletivo seja então retirado. Ele mudaria, com essa alteração, ele teria o benefício no Centro de Ressocialização para cumprir a pena em regime semiaberto. O que significa? Ele poderia sair, estudar, fazer cursos e depois só retorna para dormir na penitenciária. E a defesa dele também, durante isso, a apuração até do Ulisses Campbell, que sempre participa aqui com a gente, ele queria sair dos holofotes ali do Tremembé, até porque com a série ele até criticou a condução dos trabalhos, não quer ser o próximo personagem. Estava pensando, exatamente. Acho que ele pediu essa transferência para não fazer parte da segunda temporada de Tremembé, que fique claro. Mas, de qualquer forma, tá aí. Mas tem isso mesmo, de fato é. Sim. Enfim, a vida imitando a arte. Mano Ferreira. Eu queria perguntar para a Pri, como é que funciona isso de você declarar ou deixar de declarar um crime como hediondo? Porque eu achava que isso era pela tipificação, parece meio surreal, Não, mas eu posso explicar. No Brasil, o que é hediondo, a gente usa a legalidade. Então, o artigo 1º lá da Lei dos Crimes Hediondos fala, é crime hediondo, homicídio, estupro de vulnerável. E o que aconteceu nesse cenário que é o imbróglio? A Justiça da Itália, ele foi condenado por estupro comum. E sendo comum, não há hediondez lá. Então a defesa está pugnando para o ministro que seja reconhecida a sentença conforme a decretação que foi dada na Itália. Aqui é hediondo, mas na Itália, está no artigo 1º da Lei 8.072/90. Hediondo não é horripilante para mim ou para você, ou para o David, ou para a Aninha. Hediondo é aquilo que está na lei. Então a gente não pode dar hediondez para todo e qualquer crime. Quem precisa fazer isso? O legislador. Só que nós estamos, e até tem um pequeno fundamento nesse pedido de defesa. Por quê? Porque nós não podemos... ele está só executando uma sentença. Então, tendo em vista que ele está executando uma sentença que lá é comum, aí entra o imbróglio. Por quê? Se ele está executando e aqui é hediondo, a progressão de regime dar-se-á nos nossos moldes. E aí, assim sendo, ele tem que ficar mais. Por isso que o David aqui colocou para a nossa audiência, não é? Que ele ficaria menos. Por que menos? Tirando a hediondez, conforme a sentença italiana, ele progride com menos tempo. E aí ele pode ir para o semiaberto, entre outras coisas que afastam diante da hediondez criminosa. Acho que o grande debate jurídico, tentando trazer de uma forma mais clara para a nossa audiência, é entender se a declaração de que um crime é hediondo ou não é no momento de declaração de que aquele crime aconteceu ou para fins de execução da pena, porque exato. E aí, eu confesso que até faz sentido, porque se a gente lembrar, o Robinho, ele não foi julgado no Brasil. A gente apenas transferiu a execução da pena que ele recebeu na Itália para o Brasil. Está pagando em solo brasileiro. Isso mesmo. Certo? Agora, tem precedente disso ou é uma coisa inaugural aí? Eu sou advogada, e eu digo assim, sou advogada e pensando num... Professora também. Professora doutora. A gente sempre aprende, Mas pensando pelo lado da defesa, eu vou com a defesa do Robinho. Por quê? Porque se a execução é como se eu estivesse dizendo assim, determino que você peça para ele cumprir, e não julgando novamente, inserindo-o num cenário de hediondez criminosa. Então é como se eu estivesse agravando algo que foi decidido fora do país. Então a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. É claro que aqui no Brasil, quando se fala por precedentes, tudo muda a todo tempo, mano? Então só para... Tem um aspecto também que a investigação foi muito bem conduzida pela polícia italiana, com escutas, até mesmo foram os áudios que revelaram a violência do crime que ele cometeu, até tirando o sarro da vítima, Uma noite de irresponsabilidade atroz, numa noitada em Milão, acabou arruinando a vida de uma jovem albanesa no centro dessa loucura toda e acabou, para todos os efeitos, destruindo uma carreira amplamente considerada muito bem-sucedida do carismático e reconhecido Robinho. Agora, me parece improvável que o STF realmente vá acatar isso e vá conferir a mudança para o regime semiaberto, porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, doutora Priscila, arredondando a bola aqui, seria criar dois tipos penais diferentes para o mesmo crime,
É que assim, igual a gente estava explicando. Como a sentença é só para executar, se eu estiver executando, eu não posso pegar essa sentença que foi dada fora e criar um novo dispositivo para executá-la. Então, se a gente fosse pegar ao pé da letra, ele deveria cumprir no estupro, só que só para esclarecer, tá? Se for estupro, ainda assim é hediondo. Então, só para dizer que estupro de vulnerável e estupro, quando ele é comum, sem a vulnerabilidade, seja ela situacional, pela idade, enfim, há a mantença ali da hediondez. Então eu não sei, propriamente dito, em que cenário, porque ele está querendo dizer o seguinte, que estupro lá é comum e que estupro aqui, né, é hediondo. Então essa questão da execução da pena é como se eu estivesse criando uma normativa, tirando a forma de cumprir lá, trazendo uma forma diferente para cumprir aqui. Mas daí isso é extremamente perigoso, né? Porque, por exemplo, pode ser que em outro país o estupro seja aceitável. Ou que, por exemplo, você tem uma redução de pena porque você matou a sua mulher porque ela te traiu. Que a gente discutiu outro dia no caso da Ângela Diniz, que foi até uma tese de defesa. Então, isso é muito perigoso, você fazer a valoração normativa de outro país numa execução que é feita no Brasil, Por né? isso que eu acho que o STF vai manter a hediondez seguindo esses moldes. Porque senão também ele estaria criando não só uma outra coisa, mas afastando a possibilidade de cumprimento de pena nos moldes do nosso país, que é onde se cumpre, né? Então, em razão disso, eu acho Mas que vai tá aí. ter a mantença ali.